Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer uma leitura conjunta com vocês sobre o livro da Ana Campanolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Vou usar esse livro para a gente ler capítulo a capítulo, para a gente ir desmascarar o feminismo, né? Como ele se mascara, como ele age, de maneira que a gente não saiba dizer o que ele é e o que ele não é. Então eu vou ler capítulo a capítulo esse livro da Ana Campanolo. Ela é a única escritora brasileira, né, que fala sobre o feminismo de maneira lúcida, né, porque a gente tem muito livro de feminista no Brasil, mas livro contra o feminismo eu só conheço brasileiro, né, só esse da Ana, que é muito importante pra gente tá lendo um livro, né? Então eu vou ler capítulo a capítulo com vocês. Eu vou pular a introdução e vou direto pro primeiro capítulo. E vou ler. O primeiro capítulo, né? Ele é dividido em capítulo 1, 2, aí tem os subcapítulos dentro de cada capítulo, né? Vai até o capítulo 5. Né? Então, eu vou começar a ler do capítulo 1, vou pular a introdução, a dedicatória, e vou o prefácio também, e vou direto para o capítulo 1. Então, nesse capítulo 1, a gente vai ler a contestação moral, religiosa e educação. Para o correto entendimento da trajetória da ideologia feminista, é necessário voltar a originários textos de reivindicações escritos pelos defensores das mulheres. Propõe e apresenta uma revisão histórica e bibliográfica das obras e textos que construíram o movimento ao longo dos últimos séculos. Há quem considere o século XV como uma fonte desde a qual jorrou a primeira gota das ideias feministas, e há quem indique que o movimento só se tornou significativo durante a Revolução Francesa. Seja como for, os teóricos consentem em denominar esse estágio anterior ao século XVIII de protofeminismo. Protofeminismo. O vocábulo grego protos indica que é aquilo que é anterior ou primeiro, referindo-se, portanto, às manifestações anteriores ao que oficialmente foi chamado de feminismo. O protofeminismo do século XVIII, o século das luzes, tinha como centralidade a contestação dos direitos civis, em especial os relativos a repartições da propriedade e das disparidades contratuais do casamento. As primeiras insinuações a respeito do sufrágio universal e da participação política feminina. No cerne de todas essas pautas tremulava a bandeira da educação igualitária. Algumas publicações também já haviam apontado para os brotos do germe feminista do século XV, com a obra Cidade das Mulheres de Cristiane de Pizan. Ela é considerada a primeira mulher a viver de fato da arte literária, a primeira escritora profissional. Seu livro era uma resposta ao célebre Cidade de Deus de Santo Agostinho. Cristiane publicou seu texto em 1405, no qual dialogavam entre si três figuras alegóricas: a razão, a justiça e a retidão, como forma de apresentar uma alternativa a um mundo dominado pelo masculino. Depois dela, Laura Sereta escreveu sobre educação e matrimônio. Marie de Caunay, 1565 a 1655, com sua pena, tratou da educação e instruções como forma de libertar as mulheres da dependência masculina. Todas essas obras deixam bastante evidente que o protofeminismo é uma fase marcada principalmente pela contestação à educação. Esse é também o tema central de Pauline de la Barre, que foi, por sua vez, mais direto. É de sua autoria a célebre frase: "A mente não tem sexo". Em seu livro A Igualdade do Sexo, publicado em 1673,
reivindicou ações afirmativas em favor das mulheres. Outra reivindicação importante do período diz respeito ao direito à propriedade. Sob esse aspecto, a britânica Lady Anne Gifford, 1590 a 1676, foi um expoente do pensamento igualitário, atuando principalmente em causa própria, abrindo caminhos para o direito da herança de bens. Enfrentou o próprio tio por quase 40 anos na luta por uma propriedade que fora de seu pai. De todo modo, apesar desses levantamentos pontuais entre os séculos XV e XVI, com o oferecimento de muitas escritoras, as querelas femininas que repercutiram mais significativamente só dariam sinais no final do século XVIII, com a publicação de petições, especialmente na França e Inglaterra. Mary Ann Craft é o documento fundador do feminismo, de 1792. Antecedidas pelo preciosismo, movimento social francês do século XVII, pela Querelle des Femmes, que cedeu entre os iluministas durante a Revolução Americana e Francesa. Olympe de Gouges, 1748 a 1793, e Mary Ann Craft, 1759 a 1797, são as personagens centrais deste primeiro momento. Para a vasta parte das teóricas feministas, o movimento bebeu da fonte das revoluções burguesas dos séculos XVIII. Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Gloriosa e Independência Americana. Em suma, se olha para a França setecentista, verifica-se que as mulheres alcançaram alguns avanços na esfera civil e jurídica após a Revolução Francesa e voltaram a perdê-los com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Desse modo, é importante atentar brevemente a esse período histórico. Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo inglês, publicou em 1790 uma de suas mais famosas obras, Reflexões sobre a Revolução na França. Burke deletava o aspecto sombrio da Revolução Francesa, que começara havia cerca de um ano. A relação de Burke com o fortalecimento do protofeminismo do século XVIII deve-se ao fato de que a fama de seus escritos provocou a desaprovação de uma conterrânea sua e inimiga declarada do regime monarquista, Mary Ann Craft, que visitou a França durante o período revolucionário. Leu as principais obras de Burke e tentou refutá-las, com contornos anarquistas e individualistas. Mary publicou em 1792 a dita obra inaugural do movimento feminista, Vindication of the Rights of Women, Reivindicações dos Direitos da Mulher. Não consigo pronunciar em inglês. Teóricos do assunto tendem a colocá-la como divisora de águas entre as feministas e as protofeministas, e por isso foi escolhida como marco inicial dessa primeira etapa histórica indispensável para compreender a trajetória deste movimento. São 4 as frentes de atuações que merecem destaque ao se tratar da publicação deste documento fundador do movimento feminista. As discussões sobre direitos humanos, os ideais republicanos, as disputas sobre a condição jurídica da mulher enquanto esposa e a educação dada a ela. Contestação moral, religiosa e educação pública. Germes do feminismo. Conforme se percebe na exposição das ideias centrais de seu texto, a preocupação principal de Mary dizia respeito à restrição da educação formal feminina, influenciada pelos ideais iluministas, mas sem abdicar totalmente do discurso cristão. Dado o contexto moral do período, inicialmente a autora busca convencer os leitores, notem bem, de que a libertação feminina poderia ser benéfica para a formação de uma cristã e de uma esposa mais virtuosa. Ela escreveu: na luta pelos direitos da mulher, meu principal argumento baseia-se nesse simples princípio. Se a mulher não for preparada pela educação para se tornar a companheira do homem, ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude, pois a verdade deve ser comum a todos ou será ineficaz no que diz respeito à sua influência na conduta geral. Como se pode esperar de uma mulher que ela colabore, se nem ao menos sabe por que deve ser virtuosa? A não ser que a liberdade fortaleça sua razão, até que ela compreenda seu dever e veja de que maneira
ele está associado a seu bem real. Se as crianças têm de ser educadas para entender o verdadeiro princípio do patriotismo, suas mães devem ser patriotas. Na abertura do livro que leva esse trecho, encontramos o que Mary chama de sua primeira dedicatória, dirigida a um homem de espírito, capaz de entender as suas queixas. Quem é ele? Um revolucionário jacobino anticlerical? Não. Trata-se do bispo de Autun, de quem Mary Handicraft declara ter lido com grande prazer as considerações sobre direitos e política. Nesta mesma carta dedicatória, não bastando o fato de explicitar o apoio encontrado entre os religiosos, o Handicraft escandaliza mais ainda as feministas atuais ao criticar o comportamento masculinizado que algumas mulheres de seu tempo vinham adotando e afirmar que as mulheres jamais serão totalmente independentes dos homens. É importante lembrar que as primeiras mulheres que conseguiram vez e voz para manifestarem-se publicamente sobre as questões femininas o fizeram sob a tutela e proteção dos religiosos cristãos, tanto na França do século XVIII quanto na América do século XIX. Apesar de as opções de sua vida privada demonstrarem pouco respeito pelos preceitos cristãos, Mary obrigava-se a trabalhar próximo aos clérigos religiosos. O movimento abolicionista do qual Mary participava havia partido da ação de 22 religiosos ingleses em 1787. Essa solidariedade quase obrigatória entre esses dois movimentos era consequência de pouca abertura dos demais setores a essas discussões femininas. Iluminista deísta, mais anarquista do que republicana, mais republicano do que anarquista, Handicraft causava mais escândalo entre a nobreza e a alta burguesia do que entre os religiosos, sempre sensíveis ao drama humano, diferentemente do que o Estado é capaz de ser. Aliás, o espírito revolucionário esquerdista não teve nem uma pequena parcela da empatia que os religiosos tinham pela verdadeira dignidade feminina. Não é segredo que Robespierre mandou executar aquela que hoje é considerada uma das primeiras feministas da história, Marie Couzet, mais conhecida como Olympe de Gouges. Escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. Sua publicação pretendia demonstrar que a Revolução Francesa não era tão revolucionária quanto deveria ser, uma vez que ignorava a condição das mulheres. Os jacobinos consideraram uma afronta e a autora foi guilhotinada. De volta à carta dirigida a Charles Marie de Talleyrand-Périgot, bispo de Autun, nela Mary Handicraft evoca o fim do princípio de dupla moralidade entre os sexos. É importante fazermos um esclarecimento nesse tópico. Se durante o século XVI a queixa a respeito do padrão duplo de moral deveu-se ao fato de que exigir das mulheres uma pureza sexual maior do que a cobrada dos homens, dizem elas, aqui no século XVIII a autora queixa-se do contrário. Para Mary, os homens tratavam a mulher como se fosse uma criança incapaz de aspirar às grandes virtudes, e por isso lhes faziam cobranças leves e pouco desafiadoras, ela escreve. De fato, me parece que os homens agem de maneira muito pouco filosófica quando tentam assegurar a conduta das mulheres, tratando de mantê-las sempre em um estado infantil. De fato, me parece que os homens agem de maneira muito pouco filosófica quando tentam assegurar a conduta das mulheres, tratando de mantê-las sempre em um estado infantil. Porque, se admitirmos que as mulheres foram destinadas pela providência a obter virtudes humanas e pelo exercício do entendimento, pode chegar àquela instabilidade de caráter que é a base sólida para nossas esperanças futuras. A elas devem ser permitido voltarem-se para a fonte de luz. Segundo a autora, essa inferioridade intelectual em relação aos homens fazia com que o corpo feminino e a sua beleza fossem os únicos atrativos da mulher. A centralidade desses atrativos, que por sua vez prejudica toda a humanidade, na medida em que dificulta a vivência da castidade. Ela afirma que essa castidade nunca será respeitada no mundo masculino, até que a mulher deixe, por assim dizer, de ser idolatrada, quanto um pouco de bom senso e de virtude a embelezarem.
E adiante aponta que os homens se queixam com razão da insensatez e dos caprichos do nosso sexo, quando não satirizam de forma mordaz nossas paixões impetuosas e nossos vícios abjetos. Nesse sentido, há um distanciamento gigante entre o discurso da primeira feminista e o que se vê sair da boca das militantes mais recentes. Diferentemente destas, aquela não desprezava, ao menos teoricamente, as virtudes cristãs da castidade, da modéstia e da temperança. Portanto, não há razão para esperar que essa primeira reivindicação fosse objetada por toda a comunidade cristã. A preocupação dos cristãos, que nessa altura já se dividiam entre católicos e protestantes, quanto à alma dos fiéis, sempre manteve o desenvolvimento das virtudes no cerne e os desfrutes da carne na periferia. Também é a antiga postura cristã de que tanto homem quanto mulheres devem evitar o pecado e buscar a santidade. Não há quem possa argumentar que os cristãos incentivassem mais a busca pela beleza do que a busca pela virtude, que era a acusação recorrente de Mary contra os homens de seu tempo, o que nos leva à conclusão óbvia de que, se os homens estavam sendo carnais demais ou viscerais demais, era exatamente por estarem sendo cristãos de menos. Mary, conhecedora desse ponto pacífico e de vários outros a respeito da dignidade da mulher no cristianismo, fará evocá-los em certas ocasiões e debatê-los em outras. Seu momento nega a cosmogonia da criação de Adão e Eva e o papel de submissão da mulher, em outro afirma: estou convencida firmemente de que não existe mal no mundo fora dos desígnios divinos. Baseio minha crença na perfeição de Deus. Existem, portanto, grandiosas distinções entre os rumos do feminismo ordeiramente e os seus primeiros passos nos tempos da Revolução Francesa, o que não significa dizer que ele já foi cristão ou socialmente desejável. O perfil das mulheres dos 700, privilegiadas não oprimidas. Historicamente, as mulheres viveram em condições geralmente mais confortáveis do que os homens. O historiador holandês e teórico militar israelense Martin van Creveld, 1956, realizou uma vasta pesquisa que resultou em um verdadeiro catálogo da condição feminina destes milênios atrás. Ele dedica um capítulo inteiro de sua obra, publicada no Brasil em 2004, para demonstrar que a presença das mulheres em um país, região ou estado esteve sempre diretamente ligada ao grau de segurança e conforto oferecidos. Quanto mais adversas e primitivas as condições de um dado lugar e época, menos mulheres há nele. Inversamente, o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Ao longo da história, a ausência de mulheres foi praticamente total em áreas de mineração e extração florestal, canteiro de obras, aterros sanitários e etc. Hoje em dia, isso também se aplica a plataformas petrolíferas, estações meteorológicas, árticas e similares. Para corroborar sua afirmação, Mero traz vários contextos históricos de onde esse fenômeno pode ser observado. Durante a segunda metade do século XIX, vários chineses imigraram para os Estados Unidos fugindo da fome. As condições de trabalho que tinham que aceitar na América eram terríveis. Salários miseráveis, moradias em barracas e locais incertos e muita humilhação. Havia 100 vezes é muita coisa, mais homens que mulheres, mesmo que nenhuma lei ou obstáculo social impedisse que as mulheres se aventurassem em terras americanas. Coisa semelhante se passou no início da colonização da Virgínia, Estados Unidos. Inicialmente, a proporção era de uma mulher para cada 7 homens. Ele ainda cita casos da Dixieland, dos condados de Cheshire e Crafton, os estados do meio-oeste americano, Ohio, Illinois, Iowa e Kansas, ou mesmo Nevada e Colorado, mais a oeste. Todos os períodos históricos narrados demonstram a tese do autor de que, quando existe um equilíbrio demográfico ou uma proporção normal à numérica existente feminina, é resultado de que os homens proporcionaram às mulheres as amenidades da vida civilizada, até porque em condições mais
bárbaras, as mulheres acabam morrendo primeiro. Se elas vivem mais hoje, é porque muita facilidade foi erguida sobre os ombros de escavadores, mineradores e construtores homens. A queixa de Mary em Craft, por incrível que pareça, era exatamente esta: a de que as mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil em relação a que levava os homens e que delas nunca foi exigido mais que superficialidade e aparência. Ela escreveu: é verdade que as mulheres são providas com comida e roupa, sem que se esforcem nem fiem. Evidentemente, é preciso notar que essas mulheres sobre quem discursava a autora principalmente as nobres e burguesas, posto que as mais pobres sempre trabalharam arduamente, sobretudo no campo. A própria The Craft faz um pequeno comparativo. Se por um lado criticava as madames que passam seu tempo com futilidade da moda e bordados, por outro elogia a nobreza das mães que se sacrificam na confecção de roupas de poucas peças que cobrem o corpo de seus filhos. É a divisão sexual esbarrando em uma outra realidade muito sólida, a econômica. Quando a mulher se queixava de ócio ou de tédio no século XVIII, é difícil supor que fosse uma pobre camponesa atarefada com os filhos, a casa e o trabalho da lavoura. E quando a mulher burguesa se queixava da falta de uma atividade produtiva, é fácil supor que não falava do seu desejo de trabalhar no campo, sob o sol, atividade essencialmente produtiva, diga-se de passagem, como faziam as mulheres menos bem-nascidas. Os homens mandam fazer suas roupas e acabam com o assunto. As mulheres fazem suas próprias roupas necessárias ornamentais. Estão continuamente falando sobre elas. E os pensamentos seguem as mãos. De fato, não é a confissão que enfraquece a mente, mas o estilo empolado de se vestir. Quando a mulher de baixa escala social faz as roupas de seu marido e seus filhos, cumpre com a sua obrigação. Isso é parte de suas tarefas familiares. Mas quando as mulheres trabalham apenas para se vestir melhor do que poderiam se permitir, é pior do que a simples perda de tempo. Essa palavra essa frase, né? Tá na página 104 do livro da Mary Craft. Comparando sua vida de homens pobres e camponeses, uma mulher burguesa não tinha do que reclamar. Mary reconhece que a maioria dos homens às vezes tem de suportar riscos físicos e ocasionalmente aguentar a inclemência do meio social. A massa dos homens ingleses do século XVIII vivia certamente com menos da metade do conforto que desfrutava a própria Wendy Craft nos últimos anos de sua vida. Até hoje, esse é um forte elemento desagregador da causa feminista. Muitas mulheres proletárias que trabalham dura e incansavelmente desejariam ter a vida da mulher burguesa, sustentada pelo marido e cercada de confortos e poucas responsabilidades. Já as mulheres burguesas teriam de algum lugar a sensação de que deveriam fazer de suas vidas algo mais produtivo, ingressando no mercado de trabalho. Obviamente não no mesmo trabalho das mulheres proletárias. E ambas têm em mente a remuneração e a condição da aposentadoria, que algum dia lhes permitiria parar de trabalhar e ficar em casa para aproveitar mais a vida. Exatamente como já faziam as burguesas de 700 sustentadas pelo pai ou pelo marido, antes de inventar o feminismo. Simone de Beauvoir, célebre feminista da segunda onda, teve o disparate de comparar as mulheres casadas aos escravos negros do tráfico iniciado no século XVI. Mas Mary escreveu em 1792 que as mulheres de sua época eram tão mimadas quanto os nobres e ricos. Como ela não conseguia ver grandes virtudes na maioria das mulheres, elas demonstravam ser um poço sem fundo de narcisismo, de egoísmo e da apatia ao conhecimento, escreveu. Desde o nascimento, homens ricos e mulheres são colocados sobre o sol do prazer, como poderia reforçar suas mentes. Então a Mary, ela contesta as mulheres da burguesia, que viviam, não tinham o que fazer durante o dia, era sustentada pelos pais ou pelos maridos, tinha uma vida fácil, uma vida de ócio, faziam só o que queriam, ao contrário das mulheres proletárias. Sempre tiveram que trabalhar, em todas as épocas das civilizações. A mulher pobre sempre teve que trabalhar. Ou seja, essa falácia que o feminismo proporcionou para a mulher o direito de trabalhar fora é uma mentira ridícula. Não tem nem lógica. Se você ler qualquer livro de história, você vai ver que as mulheres pobres sempre trabalharam.
nunca teve o privilégio, é um privilégio sim ficar em casa, é um privilégio sim o teu marido, você se dedicar à coisa mais importante, que é o quê? Que é ficar em casa, cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido, né? Por quê? Porque por mais que você trabalhe em casa, na educação dos filhos, na limpeza da casa, não é nada comparado com trabalhar fora de casa, que é exigido, a mulher tem dupla jornada, tripla jornada, e tem mesmo, e não consegue fazer nem bem uma coisa, nem bem outra, porque ou você se dedica a uma coisa, ou se dedica a outra, quando você se dedica a uma, a outra ficará descoberta parcialmente, ou seja, se você se dedicar muito ao trabalho, você deixará de lado tua casa, tua família, teus filhos, né? Teu casamento, porque você terá que gastar todas as energias no teu trabalho. Você fará na tua casa as coisas mais emergenciais. E é um privilégio trabalhar fora, trabalhar em casa. É um privilégio. Nada se compara do que ficar em casa, do que trabalhar fora. Trabalhar fora exige muito força física, mental, né? E a mulher sempre vai ter a consciência pesada, porque a mulher, quando é mãe, ela sabe que ela tá deixando o filho, entendeu? Vai trabalhar. Porque às vezes não, a maioria das mulheres, as mulheres pobres também não tem opção. Elas têm que trabalhar, porque ou o homem ganha muito pouco, né? Ou elas são mães solteiras. O que tá super. Nesse século XXI, o que mais está acontecendo as mulheres, né? Sendo mães solteiras, porque por vários fatores, né? Desde a revolução sexual e o feminismo também tem muito a ver com isso. O fato de ter várias mulheres, né, emancipadas. Mas só as mulheres que sabem a solidão que vive e o peso que é carregar uma família sozinha nas costas. Né? Elas não falam, mas sentem. Sentem muito. A jornada não é mais dividida. É tudo para a mulher quando ela sustenta a casa sozinha. E é um fardo pesado. Então, o feminismo não conquistou nada para as mulheres. Nada. Nada do que ele fala que conquistou o direito a trabalhar. Como se trabalhar fosse, né, uma coisa maravilhosa. Primeiro que trabalho é uma maldição, né? Porque Deus jogou essa maldição, né, no homem na queda de Adão e Eva. Né? Ele não fala que é uma benção, ao contrário dos filhos, que é uma benção. Ele não fala que é uma benção, pelo contrário, ele fala que é uma maldição. O trabalho é uma maldição, é difícil. Então, não sei que direito é esse que as mulheres conquistaram para trabalhar fora. Enfim, falar essas mentiras do feminismo absurdas, absurdas. A mulher sempre foi poupada assim dos trabalhos mais difíceis. Não tem mulher lixeira, não vejo aqui na minha cidade, pelo menos, mulheres correndo de caminhão de lixo, nos trabalhos mais pesados, exige muito das mulheres, elas não aguentam, a mulher não tem a mesma força física que um homem, nunca vai ter, nunca vai ter. Somos biologicamente diferentes, né? E as duas partes se complementam. Enfim. Mas o feminismo, nessa primeira onda, a gente tá falando da Mary Ann Craft, que é considerada pelo movimento feminista como a primeira feminista, né, que se veio a conhecer, do século XVIII para cá. Mas ela fala de uma ociosidade no trabalho, mas das mulheres burguesas. A Mary, ela é bem famosa, por quê? Porque ela é mãe da Mary Shelley, a escritora do Frankenstein, no livro Frankenstein, né? E ela teve uma vida muito conturbada, a Mary. Ela teve caso com um homem casado. Primeiro ela teve um caso com um homem e o engravidou e o cara abandonou ela. Depois ela tem um caso com um homem casado. Ela tenta nessa primeira vez, né, o suicídio. Aí na segunda vez que ela se envolve com esse homem casado, ela propõe para a mulher do cara ter um casamento aberto, né? As duas dividiam o mesmo marido, claro que a mulher não aceitou, né? Enfim, porque ela mesma não consegue segurar o que ela prega. O feminismo é um empoderamento da mulher, é a morte do patriarcado, né? E por que ela fala? Porque o feminismo prega a você sozinha, sem o homem, não precisa de um homem pra nada, né? E ao contrário da vida dela sempre teve correndo atrás de um homem, né?
porque o ser humano não consegue ficar sozinho. Porque quando toda a sua volta silencia, a solidão é gritante. Então, o feminismo pega a solidão imensa, imensa hoje em dia. A briga e uma solidão imensa. Baseados em algumas premissas, né, como a da inconstante fragilidade física feminina, da superioridade natural do homem e da proteção da prole, os homens mantinham suas esposas em casa, desobrigados de qualquer serviço braçal ou responsabilidade financeira. Basicamente, as mulheres levavam a vida de um nobre. A autora conclui: encontrei um perfil geral das pessoas de posição e fortuna que, em minha opinião, poderia com maior propriedade ser aplicado ao sexo feminino. Fica difícil negar que os homens concediam inúmeros privilégios às mulheres dos 700. Privilégios esses que muitas mulheres, independentes de hoje em dia, levam a vida inteira para alcançar e muitas vezes não conseguem. O casamento, tantas vezes difamado pelo movimento feminista, acusado de ser a maior estratégia opressora do Ocidente, era muitas vezes o meio pelo qual as mulheres conseguiam mais conforto e proteção em meio a épocas de fome, violência ou barbárie. Marilyn de Craft até se opõe ao casamento, como veremos adiante, mas queixa-se principalmente do fato de que a situação exigia das mulheres poucas virtudes além da beleza e certo refinamento, o que tornava medíocres e desinteressantes para qualquer temática mais profunda. Observando as mulheres e seu tempo, ela traça um perfil. Para elas, em geral, o aprendizado é algo secundário. Não se dedicam a nenhuma disciplina com ardor e perseverança necessários para dar vigor às faculdades e clareza ao julgamento. A conversa das mulheres francesas é frequentemente superficial, mas afirmo que não é nem metade tão insípida quanto as mulheres inglesas, cujo tempo é gasto fazendo gorros, chapéus e todo tipo de cumprimentos, para não mencionar as compras, liquidações, etc. E as mulheres decentes e prudentes é que se tornam mais degradadas por tais práticas, pois seu motivo é apenas a vaidade. Os pensamentos das mulheres sempre giram em torno da sua pessoa. De fato, a observação sobre a classe média, na qual os talentos se desenvolvem melhor, não se estende às mulheres, porque as de classe superior, ao obter pelo menos uma noção superficial da literatura e conversar mais com os homens sobre temas gerais, adquire mais conhecimentos do que as mulheres que copiam sua moda e seus efeitos sem compartilhar seus benefícios. Ou seja, ela achava que as mulheres gastavam todo o dinheiro, né, com liquidação, gastando em vaidades, né, em coisas para se embelezar. O que não mudou em nada do século XVIII para cá. As mulheres ainda são as maiores, as que mais gastam em embelezamento, cabelo, unha, bolsa, sapato. A mulher tende a ser vaidosa. E eu vejo, nossa, se ela tivesse viva, ela viria que não adiantou nada, né, o que ela falava, porque, ai meu Deus, a mulher tem que ser mais intelectual, ela tem que ler mais literatura, porque ela tá chamando as mulheres de burra, né, que as mulheres só pensam na vaidade. Mas, né, não mudou muito. Hoje em dia as mulheres podem estudar, trabalhar, mas o maior gasto da mulher ainda é com a vaidade. E se eu perguntar a qualquer mulher no meu trabalho, o que você prefere? Vamos comprar um livro, né? Vamos comprar um livro de literatura? Ou, não, vou fazer o cabelo, vou fazer a unha. Por quê? Porque as mulheres querem ficar bonitas. Porque é do comportamento da mulher, porque a mulher e o homem são diferentes em comportamento. Isso não mudou com o passar dos séculos. Não mudou. A mulher não mudou. A que está interessada em fazer, comprar livros são poucas. Ainda é a minoria. E não é porque elas são proibidas, né? Porque a Meryl tá falando como se elas fossem proibidas de fazer, de estudar, de ler uma literatura, enfim. Elas não são. Hoje em dia a mulher não é proibida. Nunca foi, né? Não era proibida na época e não é agora. Mas a minoria ainda, né, com toda essa liberdade que nós temos agora no século XXI, a mulher ainda prefere gastar com esmalte e bolsa do que com literatura. Né? Como é que você faz? Mesmo as mulheres que se dizem feministas. As mulheres feministas ainda se preocupam ainda porque, apesar que o movimento feminista hoje tá um horror, né? Tá assim, uma coisa de... onde você tem que
matar o feminino que há em você. Eu tenho que ficar feia, né? Cabeluda, não fazer sobrancelha, deixar o pelo do vaca crescer, enfim, me masculinizar, né? É engraçado que fala derrubada do patriarcado, da derrubada do homem, né? Mas a mulher quer ficar igual um homem, né? Eu quero ficar igual meu inimigo declarado. Porque o feminismo hoje em dia faz com que a mulher fique masculinizada. Uma coisa que a Mary também era completamente contra, né? Porque não entendo qual é essa lógica de você odiar o outro e querer se parecer com o outro, né? Enfim, continuamos com a leitura. Em linhas gerais, a autora defende que a dificuldade e a necessidade de ser encorajadas motivam o desenvolvimento de inovações. Por causa de uma situação difícil, a humanidade cria tecnologias para serem usadas pelo mundo ou desenvolve virtudes que são cultivadas no interior do indivíduo. Para que as mulheres pudessem demonstrar o melhor de si mesmas, Mary acreditava que era preciso que delas fosse exigido o mesmo que exige dos homens. Essa primeira premissa pontua uma clara distinção da reivindicação. As mulheres estariam sob uma casca social protetora e não opressora, né? Protetora e não opressora. As mulheres, às vezes, se vangloriam de sua fraqueza, ganhando poder de modo astuto ao jogar com a fraqueza dos homens. E elas podem louvar sua influência ilícita, porque, como pachás turcos, têm mais poder do que seus senhores, mas as virtudes sacrificadas às satisfações temporárias e a respeitabilidade da vida ao triunfo de uma hora. As mulheres, como déspotas, talvez tenham agora mais poder do que teriam se o mundo, dividido e subdividido em reinos e famílias, fosse governado por leis deduzidas do exercício da razão. Está no livro dela. Eram tantas mordomias e tão poucas as responsabilidades da mulher casada no final do século XVIII que o Mary a considerava um impedimento à maturidade e ao desenvolvimento de caráter em nível mais profundo e que resultava em déspotas, na melhor das hipóteses, né? E tiranas, mimadas, na pior delas, né? Ou seja, as mulheres não eram oprimidas, mas privilegiadíssimas, né? Ela tá brigando contra o privilégio. Não quero privilégio, eu quero opressão. Enfim, esse impedimento é para os ricos da mesma forma que para a mulher. Felicidade é quando as pessoas têm de lutar contra as preocupações da vida, pois essas evitam que se convertam em presas dos vícios simplesmente pela ociosidade. A autora insiste nessa comparação entre a vida da mulher casada e as mordomias dos nobres. Que lutar só por ela, né? Que ela acabou com a nossa vida, né? Não ela não, porque, né? Tô falando do revolução sexual. Porque as mulheres não é detentora da criação do movimento feminismo. Elas acham que são, mas não são. É os homens, né? Nas suas perversões. Embora as leis do período em toda a Europa ainda restringissem as mulheres a uma série de direitos, a propriedade privada e a herança, conforme dissertava Adam Smith em seu livro A Sujeição das Mulheres, não há parágrafos queixando-se da violência ou do abuso sexual, não há trechos pedindo por salários iguais, não há reclamações sobre a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Para a autora, a questão central é: os homens estão mimando tanto essas mulheres que elas não têm interesse nenhum pelos filósofos iluministas ou pelo exercício da razão. Tornam-se fúteis e até amantes andam por arrumar. No caso, ela mesma, né? Que ela tem um amante. Não tinha nada a fazer da vida, né? Basicamente, o grito da suposta primeira feminista foi: é muita moleza para essas dondocas. Jeová, como que alguém, né? Consegue lutar pelo derrubar o privilégio e lutar pela opressão, que agora nós vamos oprimidíssimas. Combate à liberdade sexual e elogio à modéstia. Outra importante constatação de Mary acerca da proteção exacerbada sobre as mulheres diz respeito ao casamento monogâmico. Ela escreveu sobre o alto respeito que presta ao matrimônio como fundamento de quase todas as virtudes sociais, defendendo que somente o casamento monogâmico pode assegurar proteção à mulher e seus filhos, sendo a variação poligâmica uma degradação física, óbvio,
que destrói toda a virtude doméstica, com certeza. Estava tão consciente do caráter protetor do matrimônio que afirmou: quando um homem seduz uma mulher, deveria ser obrigado por lei a manter a mulher e os seus filhos, a menos que o adultério e um divórcio natural revogassem a lei. Fica transparente aqui a tradição judaico-cristã do casamento monogâmico, né? O Undercraft afirma que, ainda que a mulher que permanece fiel ao pai de seus filhos exige respeito e não deve ser tratada como uma prostituta. Embora eu concorde prontamente que, se é necessário que o homem e a mulher vivam juntos para criar seus filhos, a natureza nunca pretendeu que um homem tivesse mais do que uma esposa. Que coisa, não? Depois teve que casar, né? Com William Godwin, né? Para proteger a filha. O casamento protege a mulher e os seus filhos. Hoje em dia, não tem mais isso, né? Ficam aí as mulheres com as crianças jogadas. Não protegida. Que o casamento monogâmico que protege. Porque o feminismo, ele luta o quê? Pela depravação sexual. Só. A mulher tem que imitar o homem naquilo que tem de pior, né? Na libertinagem sexual. Ela não quer imitar o homem nos seus valores, na sua intelectualidade, né? Não. Ela quer a libertinagem sexual. Essa é a luta das mulheres atualmente. E continuando. O que Marian Craft compreendeu e teve a decência de admitir, o que falta a quase todas as feministas atuais é que o modelo cristão monogâmico de casamento é o único possível, é o ideal mais vantajoso para a situação da mulher como mãe e companheira de um homem. Embora afamada por suas ideias anarquistas, Mary contraiu matrimônio com William Godwin, que aliás também é considerado um dos precursores do pensamento anarquista. Criticados e questionados por suas reputações libertinas não condizerem com a oficialização do casamento, os noivos certificaram. O casamento foi um meio legal encontrado para proteger financeiramente tanto Mary quanto o bebê que nasceria em breve. Mary Shelley. Ou seja, embora tenha atacado o casamento em um tratado filosófico que publicou, Godwin fez perfeito uso dele para o fim, em razão do qual foi essencialmente criado. Ele é anarquista, o William Godwin. Porque, assim, para os outros a libertinagem, para a minha filha, porque quando a Mary vai se envolver com o Shelley, ele vai ficar muito, muito bravo. Né? Aí o Shelley vai questionar ele, mas você não é anarquista, não defende o casamento livre, o casamento monogâmico, judaico-cristão é uma situação, né? É uma situação caída, é uma coisa ultrapassada, né? E agora você está defendendo com a tua filha, ele fugiu com a Mary, né? Shelley. A tua filha seja protegida pelo casamento, né? Exigindo fidelidade. Acho que essa liberdade é para os outros, porque quando se tornou pai, essa liberdade não era mais assim, esse amor livre, né? Que ele pregava. Enfim, continuamos. Onde que eu parei? Proteger a mulher. Essa é apenas uma das peças que... proteger a mulher. Essa é apenas uma das peças que a vida pregou aos expoentes do feminismo. Muitos outros foram expostos a confissões práticas de engano teórico, como veremos adiante. Esse ponto marginal é exemplar para entendermos o valor universal de certas virtudes em relação ao enfrentamento da vida prática. O casamento, valorizado e defendido pela cristandade, recomendado para a proteção econômica da mulher e da prole, cumpre seu papel legal assegurando à esposa a mesma condição financeira do marido, enquanto ele viver, e provavelmente uma condição ainda melhor quando ele morrer. Por outro lado, o divórcio, defendido e propagado pelo movimento feminista, elogiado como porta de libertação, acesso à felicidade, muito raramente traz contentamento aos envolvidos. Do contrário, a insatisfação feminina tem aumentado a cada década, tanto quanto a realização pessoal
quanto aos relacionamentos, ou seja, nunca se viu tantas pessoas tristes. Mulheres tomando, né, de calmante de balde. Outra reivindicação de Craft, que lembra a essência do cristianismo, é de que as mulheres e homens valorizem mais a castidade, combatam a promiscuidade, a libertinagem e buscam a modéstia. Diretamente contrária ao discurso das feministas atuais, que incentivam a vida sexual desregrada e relacionam aos conceitos de liberdade. Tipo, né? Libertinagem, tipo, libera geral, isso é liberdade. Independência com a promiscuidade e a satisfação dos instintos. Para a autora, a libertinagem precoce, que ela defendia na época, incentivada nos ambientes escolares, por exemplo, assustador atualmente, assustador. Nunca se viu tantas meninas bissexuais. Impede o pleno amadurecimento dos jovens e abre a porta para outros vícios morais, pois o homossexual é o mais perigoso dos tiranos. As mulheres, da mesma forma, destinadas pela providência a obter virtudes humanas, devem auxiliar a humanidade no combate aos vícios, buscando ser mais modestas na medida em que os homens buscam ser mais castos. Que ela mesma não tenha cumprido com aquilo que defendia é outra história que veremos adiante. O papel essencial da mulher é ser mãe. Isso nunca vai mudar. Por mais que a mulher lute contra isso ferozmente. Não muda. Anexa à questão do casamento está a centralidade da maternidade na vida da mulher casada. Ao contrário do que defendem as feministas, que a mulher pode ser o que quiser e não existe nenhuma predisposição sexista aceitável ou papel social ideal, onde Craft jamais negou o dever feminino para com a prole, nem o dever masculino, com a ressalva de que diferiam em forma e função. Se trouxermos à memória nos textos das célebres feministas, perceberemos que não somente negavam o valor do trabalho doméstico, mas desejavam afastar compulsoriamente as mulheres desse papel social no lar. Porque a ideia de se afastar é destruir a família. Um parasita sugar a vida de outro organismo, a dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade, não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento como carreira para as mulheres. Está no livro da Simone de Beauvoir, No Segundo Sexo. Não pode matar essa mulher, né? Matar essa mulher. Matar ela. Porque, nossa, meu Deus. A mulher, a dona de casa, faz a coisa mais importante, que é formar os filhos como cidadãos para uma sociedade melhor. Né? Que vai criar os filhos a ser gostado. Aí você vai ver o que tá aí. As escolas todas destruídas, valores destruídos, crianças e adolescentes todos promíscuos. Eu nunca se viu tanto homossexualismo de mulheres como agora na atualidade. Ou bissexuais, né? Que eles falam são bissexuais. Ou quando não tem nenhum sexo, né? É ele lá, né? Não tem gênero. Pode ser um cabrito, se eu quiser. E ela continua. Citação da Simone de Beauvoir. Enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. Vamos dar para o Estado esse direito. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Desses intelectuais, com muitas aspas, é que eles colocam teoricamente loucuras. E aí vem uma pessoa que implanta isso na política para todo mundo, com uma pessoa normal, cidadão de bem, né? Cidadão comum. Não deseja isso. A mulher comum não deseja isso. Mas essas loucas colocam isso na teoria. Jesus. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres seguirão. Tiramos a escolha de ser mãe.
e de ser dona de casa. Vamos tirar delas. Porque se elas tivessem a escolha, elas vão preferir isso. Que é óbvio, né? Que quem vai preferir trabalhar fora, não condenado? Ninguém. Em sã consciência. O feminismo lutou pelo direito de trabalhar, uma mentirosa que tem. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Deixa o filho com o Estado. Vamos chegar lá, falando da Kolontai. Escolher servir é ser protegida. E planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. Todo mundo acha da chocadeira. Só isso. O cerne do feminismo radical é alterar isso. Exatamente. A derrubada da família. Em termos maiores, é a derrubada de Deus. Né? Derrubada de Deus. Que a base, basilar do cristianismo, da cristão, é a família. Não contente com a revolução sexual, com tudo, ali dos anos 90, agora nós estamos, né, ferozmente abolindo a geração de filhos. Que agora é bissexuais, as meninas, e o aborto, né, como em vários países legalizados, não vamos ter filho, porque nos anos 90 as mulheres já tinham filhos ainda, por mais que tivesse a pílula, né, e os métodos contraceptivos. Agora não tem mais filho. Vamos acabar. E nem filho mais pro Estado vamos dar. Marian Craft, por sua vez, não percebe os afazeres domésticos como sinal de inferioridade, nem considera a esposa a mãe inferior à mulher intelectual. Porque essa fala de cima que eu falei é da Simone de Beauvoir. Ela falou que abolia a família, não ser, a mulher ser obrigada a ir em uma certa direção para que ela não escolha, né, a ter filho, ter marido, né? Então, e já a Mary não concordava, né, na época. Ela concordava, ela sabia o valor de ser mãe, né? O valor que tinha. Ela, pelo contrário, condena as mulheres que cumprem seus deveres naturais com desleixo, relacionando diretamente o serviço do lar com o desenvolvimento das virtudes, óbvio. Ela escreveu o quê? A reserva pessoal é o respeito sagrado pelo asseio, né, e pela delicadeza da vida doméstica. São os pilares graciosos da modéstia. E mais, apesar da vida relativamente promíscua que levava, porque ela é promíscua, a autora afirma a importância de manter o sexo na esfera procriativa e não libertina. Porque, né, quando a mulher, essa revolução sexual perpetrada ali pelo iluminismo, Marquês de Sade, né, aquele psicopata, usando a mulher, objetivando a mulher, porque a mulher é um objeto sexual hoje em dia. Só isso. É isso que fez. A revolução sexual fez isso. E o feminismo, não sei nem o que é. Acho que as duas coisas são a mesma coisa. Feminismo com revolução sexual ali. Objetivou a mulher como objeto sexual, de prazer, né? Só ao homem. Não como oprimida pelo patriarcado. E por aí vai. Ligadas ao homem enquanto filhas, esposas e mães, seu caráter moral pode ser estimado pela maneira como desempenham esses simples deveres. Elas podem tornar seu caminho prazeiteiro, mas nunca devem esquecer, assim como os homens, que a vida não concede a felicidade capaz de se fazer uma alma imortal. Não pretendo insinuar que ambos os sexos deveriam se perder em reflexões abstratas ou visões longínquas, a ponto de esquecer os afetos, que são, na verdade, os meios designados para produzir o fruto da vida. Óbvio, né? Isso é uma passagem do livro da Mel. Qualquer mulher que tenha crescido em um lar sadio, cercada pelo respeito mútuo do casal e de seus pais, né? Do casal, de seus pais, certamente não chegará à conclusão diversa. O que quase na totalidade dos casos conduziu as feministas mais afamadas a perderem todas as esperanças da família. Porque todas elas tinham uma família destruída. Todas. As feministas, né? Foi a experiência pontual de suas casas esvaziadas. Porque é uma experiência pontual, amargurada. Você está tão amargurado, é uma situação que aconteceu na tua vida particular, não é a todas as mulheres, nem a todas as famílias. Mas você fica tão amargurado que você começa a odiar. Coisa do demônio isso. A odiar todos os homens. Todos. Você não consegue
enxergar mais nada além do ódio, mas foi uma coisa pontual na tua vida que aconteceu. Na vida dessas feministas também, ó. Foi a experiência pontual de suas casas esvaziadas de amor, entupidas de violência, né, muitas das vezes, como é o caso bem conhecido de Virginia Woolf, Betty Friedan e Gloria Steinem. Toda com a vida destruída. E aí elas transferem essa destruição do lar para o ódio a todos os homens. Porque um lar, né? Um lar é a essência da criação do ser humano. Do ser humano. A educação pública como instrumento de transformação social. Eu vou começar esse tópico na próxima aula. Eu não vou ler o capítulo inteiro, que é muito grande, senão vai ficar muito, muito longo o vídeo. Então eu vou ler esse próximo tópico na próxima aula. Tá bom? Obrigada a todos que assistiram até aqui. Dando continuidade à nossa leitura, né, conjunta do livro da Ana Cabanolo, Feminismo, Perversão, Subversão. Vamos ler capítulo a capítulo e vamos dar uma comentada. Então, eu parei na educação, no primeiro capítulo a gente está ainda, na educação pública como instrumento de transformação social. Vou continuar lendo e a gente faz alguns comentários daí do livro dela, né? O primeiro tópico a respeito do qual é possível encontrar alguma concordância, ainda que muito sutil, entre o feminismo de hoje e o texto de Anne Craft é a defesa da escolarização universal, a escola como meio de engenharia social. O segundo tópico é a premissa de que a predisposição de cada sexo não passa de consequência da educação diferenciada oferecida a meninos e meninas. A autora defende que a maneira ideal de igualar a opinião de todos, conforme dito os costumes da sociedade em que vivem, é colocar a educação das crianças sob o cuidado do serviço público. Ela rebate a fama de que a educação privada ou familiar já tinha naquela época, afirmando: não acredito que faça as maravilhas que alguns escritores otimistas têm lhe atribuído. Embora não chegue a defender abertamente a separação total entre a mãe e suas crianças, como fazem as feministas atualmente, deu ao Estado o direito de educar seus filhos, né? E trabalhem fora. Mary acreditava que as mães eram incapazes de dar boa educação aos seus filhos por causa da limitação intelectual das mulheres de sua época. Como iluminista confessa que era, acreditava que a salvação da humanidade aconteceria através da educação. O argumento central de Anne Craft em defesa da educação pública é, de fato, que a sua crença na incapacidade dos pais de conduzir sozinhos seus filhos à razão, tendo sempre em mente o momento em que escrevera tais linhas. Em pleno desenrolar da Revolução Francesa, ela afirma: os maridos, assim como as suas companheiras, geralmente não passam de crianças crescidas. Melhor dizendo, graças à libertinagem precoce, mal são homens no aspecto exterior, e se um cego conduz outro cego, não é necessário que alguém venha do céu para contar-nos as consequências. Ora, Mary afirmou que os homens e mulheres de sua época eram incapazes de criar os próprios filhos, mas parecia esquecer-se de que o Estado era composto por esses mesmos homens. Coisa não. Se os homens eram incapazes, né, de educar o filho, mas aí eu dou pro Estado que é feito de homens também, mas enfim, e mulheres hoje em dia também, né? Trabalhar para o Estado eram mais aptos que os pais que trabalhavam pelos próprios filhos na educação dos mesmos. A idolatria da razão, característica desse período, ainda ajuda a entender esse pensamento. Imaginavam eles que tanto o conhecimento quanto a virtude eram aprimorados pelo emprego do racionalismo, ou seja, da razão. O que colocava a devoção religiosa das famílias em descrédito, porque o cristianismo era tido como uma coisa das trevas, né? O iluminismo é a idade das luzes, do conhecimento, da ciência, e a morte do cristianismo, porque é uma coisa ultrapassada, antiga, né? Bando de burro. Você perde toda a credibilidade se você falar na tua faculdade que você, se o teu trabalho, qualquer coisa for voltado pro cristianismo. Porque você tem que a pessoa é burra. Enfim, né? Quem tá burro, no final da história, veremos. Cadê onde eu parei? Aqui, ó.
religiosa das famílias em descrédito diante do que poderiam oferecer os pensadores iluministas. Ou seja, de uma forma ou de outra, Mero plantava o distanciamento entre filhos e pais através da educação pública. Conseguiu, né? Aqui, no entanto, há uma importante distinção a se fazer. Apesar de Ucref defender o ensino público, tinha clareza de limitação efetiva do que estavam passando as crianças que iam para a escola. Ela escreve: na escola os meninos tornam-se glutões e desleixados, e em vez de cultivar os afetos domésticos, logo se atira à libertinagem que destrói a Constituição antes de esteja formada, endurecendo o coração enquanto enfraquece o entendimento. O único caminho seria criar algum modo de combinar a educação pública com a educação privada. Porque a educação privada, antes, eles tinham tutores, né? Eu, se eu pudesse, teria tutor para minha filha. Eu acho muito melhor. E como eu trabalho fora, né? E a escola pública é um horror. E privada também. Nota-se a grande separação entre os interesses das feministas atuais, que são de livrar as mães da responsabilidade por seus filhos e maquinar a revolução sexual através do Estado na cabeça das crianças. E o interesse declarado da primeira autora feminista, Anne Craft, que era o que de fortalecer as virtudes morais das crianças, ainda que erroneamente baseadas na idolatria do racionalismo. Esse abismal distância entre as expectativas acerca do efeito da escola sobre a vida das crianças fica ainda mais clara quando lemos a descrição que Anne Craft faz no ambiente escolar da sua época e a decepção que a condição lhe trazia. Se ela vivesse hoje em dia, ela ia ficar bem chocada. Porque naquela época, no século XVIII, não estava assim, imagina hoje em dia. Ai, meu Deus. Continuamos. A fala dela, né? O pouco respeito prestado à castidade no mundo masculino é, tenho certeza, a grande fonte de muitos dos males físicos e morais que atormentam a humanidade, assim como dos vícios, das loucuras que degradam ou destroem as mulheres. Contudo, na escola, os meninos infalivelmente perdem a timidez decente que, em casa, poderia ser transformado em modéstia. Em que brincadeiras agradáveis e indecentes eles também aprendem uns com os outros, quando muitos deles vivem como porcos no mesmo dormitório, sem falar dos vícios, que enfraquece o corpo enquanto efetivamente impede a obtenção de qualquer sutileza da mente. O que é mais sábio? Os pais ou um bando de meninos, tudo da mesma idade, na mesma escola? Os pais, né? O professor não tem condições de olhar 30 alunos, da atenção que um pai ou uma mãe dá, o amor que a mãe dá. E sim, a criança criada dentro do lar é mais modesta, é mais tímida. Perguntei pro meu sobrinho como tá o ensino médio hoje em dia, público. Fala pra tia. Puteiro, tia. Ela já achava isso no século XVIII. Hoje em dia ela é caidura e morta no chão. O problema, no entanto, tende-se para além da finalidade que se buscava atribuir à escola pública. Independentemente do objetivo que pretendiam alcançar com a educação pública, o grande erro dos iluministas como Anne Craft e de seus conterrâneos nos séculos XVIII e XIX é que cultivavam uma espécie de esperança desmedida no progresso e na universalização da instrução. Acreditavam que a ciência, a liberdade política e a democratização do ensino poderiam resolver os problemas sociais e encaminhar a humanidade para uma era harmônica e mais feliz. Nesse aspecto, Mary e Craft partiram da utopia de qualquer revolucionário. O filósofo Isaiah Berlin recorda-nos dos líderes revolucionários que assumiram essa mesma premissa. Se alguém acredita que tal solução seja possível, então nenhum custo será desmedido ou demasiado elevado para obtê-la. Tornar a sociedade justa, feliz e criativa e harmoniosa para sempre. O que poderia ser um preço alto demais para esse benefício? Para fazer essa omelete não há seguramente nenhum limite ao número de ovos que devem ser quebrados. Essa era a crença de Lenin, Trotsky, Mao, que usava Pol Pot, os grandes sanguinários de todas as épocas comunistas, né? Pensamentos que quebravam, morreu alguém pelo caminho, consequência para arquitetar um projeto de poder. Tanto neste quanto em outros aspectos que iremos apontar adiante, a instrução pública emissa das crianças revela-se uma estratégia primeiramente revolucionária, especificamente feminista.
Para o historiador medievalista John Huizinga, já deveríamos ter percebido quão ingênuas são essas crenças no poder transformador do avanço da ciência e do ensino obrigatório. Não é mais aceitável, diante de tantas provas em contrário, continuar acreditando que acabar com o analfabetismo seja sinônimo de diminuir a barbárie. Não é, né? Não é uma coisa intrínseca ao ser humano. Não é a educação que vai diminuir a barbárie, e sim, né, Cristo. Ele escreveu, determinar o nível da cultura pelo grau de analfabetismo é iludirmos-nos com a crença já gasta. Outros filósofos, como o brasileiro Mário Ferreira dos Santos e o espanhol Ortega y Gasset, já afirmaram o mesmo sobre o assunto. O professor Fausto Zamboni, em sua obra Contra a Escola, indispensável na análise dessa temática, resume os termos e dá a punhalada final na propaganda da indispensabilidade da escola pública. Voltando com a escola pública, né? Não podemos nem reprovar as crianças mais. A primeira, quarta série não é prova. Não é prova. Não importa se a criança sabe ou não sabe. Escola pública. Atual. O trabalhador da sociedade industrial não vive necessariamente melhor do que seu ancestral analfabeto no campo. Perdeu a capacidade cognitiva que nem sempre foram compensadas pelo estudo, como o do uso da memória e o conhecimento da arte tradicional. A universalização do ensino, instrumento imprescindível para reformar a humanidade, não trouxe os benefícios esperados. Trotsky acreditava que ela transformaria cada operário num novo Goethe, né, ou num novo Michelangelo. Mas o que se vê, paradoxalmente, é um fenômeno inverso. O surgimento de cada vez menor de novos gênios da ciência, da filosofia e da arte. Tinha mais gênios antes que tinham tutores em casa e o conhecimento era mais escasso, não era de maneira tão massa, né? Massificado hoje em dia o estudo. Tinha-se mais gênios. Hoje em dia, mal sabemos as regras gramaticais e as cartas operações. Da mesma forma, as esperanças imprecisas na primeira grande obra feminista não passaram de ilusão. As mulheres virtuosas, modestas, modesta e moralmente inteligentes que Anne Craft esperava que surgisse com a educação pública, igual para os meninos e para as meninas, nunca deram as caras. Pelo contrário, quando mais se expandiu o acesso à instrução formal, mais as mulheres e homens se tornaram libertinas, imorais, pouco virtuosas e abortistas. Esse conjunto de imoralidade que a mulher de hoje coleciona é exatamente o oposto que Mary defendia e esperava como consequência da universalização do ensino. Conclui-se, portanto, que já no século XVIII, os primórdios do plano de utilizar a educação pública como arma estatal contra a família estava sendo montado. Depois da Revolução Sexual, a educação pública é a mais importante frente de batalha feminista nos dias de hoje. Com certeza, porque não tem a menor sombra de dúvida. Aliás, a própria revolução precisa da educação pública para alcançar seus objetivos. Tem que transformar as pessoas em homem-massa, né? Massificada, a menos pessoas. Para essas agendas, né, passarem, precisa ser educação pública, massificar a ideia de todos os jovens, tanto homens quanto mulheres. Aliás, a própria revolução precisa de educação pública para alcançar seus objetivos. Não há uma única candidata feminista que se apresente nos pleitos eleitorais de hoje em dia sem enfatizar a necessidade do aumento das creches ou do tempo de permanência das crianças na escola. Ninguém dá ideia, assim, tipo, o homem ganhar o suficientemente bem para a mulher ficar em casa dando filho. Seria um gasto a menos para o Estado, né? Ter mais creche, mais escola, não. Vamos criar mais creches, né? E aí, em vez de soluções, trabalhos melhores, né? Com melhores remunerações. É evidente a revolução sexual, a educação pública, então, estritamente ligadas, né, as duas, educação pública e revolução sexual, sendo causa e consequência uma da outra. Você nem sabe mais o que é a causa e a consequência. A fraude da educação mista e igualitária. Não bastando esse cenário moralmente obscuro, a educação pública e mista, como a conhecemos, jamais cumpriu suas promessas de progresso e igualdade. Estudar mais ou estudar com os meninos não mudou a essência feminina, pelo contrário, né?
Porque antes a educação era separada, menino na escola, menina na outra. Agora você imagina colocar um bando de adolescentes aí no ensino médio, né, que é ginásio. Junto, com os hormônios saindo pelo nariz, de 14 anos, o que vai dar? Enfim, assim, só por coisa básica. Número 2, ciência feminina. Quantas preferências de trabalho e pesquisa, como imaginava Marion Craft? Não, só vou ler a frase de volta. Estudar mais ou estudar com os meninos não mudou a essência feminina. Quantas preferências de trabalho e pesquisas, como imaginava Marion Craft? Tampouco, como demonstrei anteriormente, modificou a área de concentração das futilidades femininas, aparência, moda, roupa, sapatos, cabelo, maquiagem. O principal resultado da inserção das meninas nas escolas de meninos foi a mudança brusca das próprias escolas e não das alunas. A escola se adaptou para receber as alunas, as meninas, que era bem mais dura antes, que só tinha menino. Basta recordar do que se sabe da antiguidade acerca dos cenários horrendos dos treinamentos masculinos, para começar a investigação no plano educacional. O famosíssimo filme de 2006, que conta a história dos 300 heróis espartanos, começa com uma cena da Cripteia, o rito de passagem dos meninos gregos. Diante do regime educativo do Agogê, as crianças espartanas passavam por situações de violência e exclusão. O treinamento foi descrito minuciosamente por Plutarco. No geral, a educação masculina era permeada por privações de sono e alimento, castigos, exercício físico e mental exaustivos, além de constante pressão e supervisão. Em nenhuma cultura se exigiu tanto das moças quanto dos rapazes, né? Na Grécia e em Roma, os líderes dos jovens que eram ou escravos libertos faziam amplo uso da vara para enfiar o conhecimento na cabeça dos tutelados. Na arte antiga, o açoite se tornou a marca registrada do mestre. Na Inglaterra medieval, os escolares, chamados de potros indomados, eram regularmente surrados. Depois de experimentar na pele esse tipo de disciplina, Erasmo escreveu um livro sobre a necessidade de aboli-la. Entre os judeus, as surras também eram frequentes no cheder, o quarto, o local em que o rabino realmente aplicava o provérbio açoite poupado, filho estragado. Filho e não criança, como se costuma traduzir, pois as meninas sequer frequentavam o cheder. Era só para os meninos, esses castigos. Em todos os tipos de escola, os meninos eram com frequência privados de comida, degradados e espancados. Também eram maltratados pelos mais velhos, que agiam com a permissão das autoridades. As meninas não recebiam o mesmo tratamento. Geralmente, elas tinham professores ou tutores que as ensinavam no conforto de suas casas, se fosse de família abastada, ou simplesmente não tinham obrigações escolares, se fosse de famílias pobres. Não há registro de uma cultura que aplicasse uma educação mais violenta às meninas do que aos meninos. A mesma confusão entre direito e necessidade que as feministas costumam fazer com relação ao mercado de trabalho aplicam nos direitos acerca da educação, ou melhor, instrução. Em dias atuais, a educação é apresentada a todos como o mais lindo direito e o mais belo método de crescimento pessoal. Nem sempre foi assim. Educação já foi sinônimo de obrigação instrutória para o correto cumprimento de um dever ou necessidade, trabalhar. Ou pior, sacrificar a vida pela comunidade. A instrução pública obrigatória era realidade em Esparta, por exemplo, e lá a finalidade era militar e um método violento. Frequentar uma escola pode ser muito atrativo às meninas de hoje, mas não era quando os mestres podiam punir fisicamente os alunos, humilhá-los com naturalidade ou incluir fome e frio no currículo. Nesses tempos de sombria educação, as meninas eram, na pior das hipóteses, privilegiadas e, na melhor delas, totalmente poupadas. Mas eles não tinham de estudar, meu Deus! Nem queriam, né? Porque quem ia pôr as meninas nesse método de ensino, né? Durante a Idade Média, os meninos com menos condições se obrigavam a trabalhar como aprendizes. Ou seja, aprender para trabalhar. As meninas, por sua vez, tinham o privilégio de optar-se por não ir e, se desejassem muito ir, geralmente faziam em oficinas mais próximas de casa e mais confortáveis.
na modernidade os privilégios femininos continuaram. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, algumas escolas exclusivamente femininas testaram novos e avançados métodos pedagógicos. Na Inglaterra, a necessidade de lidar com métodos de ensino menos rígido foi especificamente mencionada como uma das razões da criação das primeiras faculdades para mulheres. Mesmo muito mais tarde, quando as moças já estudavam assuntos de rapazes, elas conseguiam manter os mesmos privilégios. Por exemplo, na França, no final do século de 1970, os exames de admissão à universidade eram separados por sexo, ou seja, homens e mulheres eram examinados separadamente. Havia um numerus clausus para cada sexo, que seria preenchido por aqueles que tirassem as melhores notas. Como sempre havia muito rapazes interessados em estudar ciências e engenharia do que moças, era muito mais fácil para elas entrarem nessas faculdades. Essa foi provavelmente a única ocasião na história em que a procura era menor que a oferta. O movimento feminista se queixa da baixa adesão feminina nas profissões extradomiciliares e centros educacionais como preparatórios para o ingresso. Essa realidade persiste até hoje. Os homens continuam a ser maioria em cursos como engenharia e as mulheres em humanidades. As mulheres escolhem humanidades e ciências sociais porque essas áreas são, em princípio, consideradas fáceis. Conforme a dificuldade aumenta, com frequência elas desistem, se não durante o curso, mais tarde ao tentar prosseguir na vida acadêmica. As restantes tendem a entrar em guetos femininos, como faculdades comunitárias, estudo de gênero e outros departamentos em que as mulheres são maioria entre os funcionários e os alunos. A incapacidade ou a falta de disposição das mulheres de competir com os homens pode explicar por que, mesmo nas 5 faculdades norte-americanas totalmente femininas, a maioria dos professores é do sexo masculino. Não pretendo demonstrar que todas as mulheres são incapazes de chegar ao mesmo patamar intelectual dos homens, mas tenho minhas dúvidas quando se a grande maioria delas está mesmo disposta a grandes sacrifícios por uma vida intelectual. Geralmente não vão estar, porque a vida intelectual exige estudo, gente, de 10 anos no mínimo, e umas 8 horas diárias, 4 no mínimo diária. A mulher não vai estar disposta, porque ela vai ter que sacrificar, por exemplo, ser mãe. E ser casada, né, também. Para se prosseguir na vida acadêmica exige um sacrifício, como eu te falei, como eu já mencionei, na verdade. Não existe fazer 2 coisas bem feito, né? Se você for uma pessoa bem academicamente, vai deixar alguma coisa descoberta na sua vida. Me perdi onde a gente parou mesmo. A maioria delas está mesmo disposta a não sacrifício. Tá. E profissional, né? De destaque. A maioria delas estão dispostas aos sacrifícios, os grandes sacrifícios para uma vida intelectual e profissional de destaque. Existe muita dedicação. Obviamente, é uma generalização que tem suas exceções, mas ainda é, em nossos dias, uma generalização bastante razoável. O psicólogo canadense Jordan Peterson, né, 1962, fez uma afirmação nesse mesmo sentido em uma polêmica entrevista debate transmitida em 2018. A entrevistadora o questionou sobre por que os homens ocupam a maior parte dos altos cargos conquistados por mérito ou produção. Ele apontou que os seres humanos do sexo masculino são geralmente mais competitivos e agressivos, e isso pode ter relação com disparidades hormonais entre os sexos, como as cargas de testosterona. Ou seja, né, a mulher não é igual ao homem, biologicamente, hormonalmente, nada. Elas não são, elas têm sentimentos diferentes, necessidades diferentes, elas não estão... os homens são muito mais agressivos e muito mais competitivos do que as mulheres. Tanto que as mulheres nesses altos cargos executivos é tido como uma demônia, assim, uma pessoa bem carrasca, sabe? Porque não é da dinâmica da mulher, da nossa natureza, ser agressiva e competitiva, né? Como o homem. Porque, né? Hormônio, testosterona, a mulher não tem, né? Então, somos diferentes. Argumentos semelhantes são apresentados na pesquisa de Steven Gutenberg, em 1941, presidente do Departamento de Sociologia do Tite College de Nova York.
sobre teorias acerca da dominação masculina. A própria Simone de Beauvoir, ícone feminista, menciona um fato da vida dos meninos que pode torná-los mais interessados em situações desafiadoras e mais receptivos às dificuldades, o brusco rompimento com a mãe durante a tenra infância. Mary Craft, principal teórica analisada neste capítulo, Mary Craft, deixa eu voltar aqui. Mary Craft, a principal teórica analisada neste capítulo, repetia o mesmo argumento com frequência. Como foi demonstrado, ela acreditava que a inércia feminina e os interesses pelas virtudes vinham da infame carga de exigência que as mulheres recebiam desde pequenas. Mary classificou as mulheres de seu tempo como insensatas, mimadas, idolatradas, déspotas, privilegiadas, negligentes e desinteressadas. Explicou com clareza a razão de tanta disparidade nos assuntos educacionais. Para elas, em geral, o aprendizado é algo secundário, não se dedicam a nenhuma disciplina com o ardor e a perseverança necessários. A escritora esperava que esse cenário fosse brutalmente modificado com a universalização do ensino, o que nitidamente não aconteceu. A educação mista não passou de mais uma promessa política que jamais se realizou nos termos prometidos. Não pretendo, com isso, de insinuar que as mulheres não devam desejar ou receber a melhor educação possível, tanto formal quanto moral e espiritual. Afinal, este livro que o leitor tem em mãos só é possível porque alguém providenciou e eu abracei as oportunidades que me fizeram chegar até aqui. Fazendo jus à tradição protestante na qual fui criada, incentivo o amor pela sabedoria com igual intensidade a todo ser humano. Ou seja, não é a mulher pode dar tanto quanto o homem, se dedicar, não é essa a questão. Quando penso na Igreja Católica, também sou levada a considerar que as moças têm a mesma capacidade que os rapazes para buscar conhecimento nas diversas áreas, como fez Hilgarda de Bingen, 1098 a 1179, no século, acho que 5. A monja beneditina foi mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, médica informal, poetisa, dramaturga, escritora e mestre, considerada santa e doutora da Igreja. Santa Catarina de Siena, 1347-1380, foi exímia escritora, filósofa e teóloga. Da mesma forma, cito a princesa redentora Isabel de Bourbon e Bragança, 1846 a 1921. Ícone brasileiro da abolição, ou Isabel de Castela, 1451 a 1504. Joana de Valois, 1464 a 1505, etc. Ainda na tradição católica, recorda Edith Stein e Simone Weil, esta última convertida batizada no leito de hospital enquanto guardava a morte. Contemporânea de Simone de Beauvoir, fazia questão de dizer: não sou feminista, razão pela qual provavelmente produziu muito mais para despertar a consciência feminina do que fizeram muitas escritoras de lamentação ou de reivindicações. Mas é preciso reconhecer os fatos que sinalizam as diferenças de tendência e preferência entre mulheres e homens, também no campo educacional. É igualmente indispensável admitir que as meninas jamais foram submetidas à mesma rigidez educacional dos rapazes, especificamente porque eram protegidas e privilegiadas, não oprimidas. Conforme as meninas foram entrando para a escola, menos a escola aplicava castigo ou reprovações e mais diminuíam as exigências. É importante reparar como a própria Craft, embora defendesse a urgência de uma educação igualitária de qualidade, também notava o mal que causava o relaxamento disciplinar em relação às meninas. Mary escreveu que as mulheres começavam a se estragar na época escolar, não porque a escola cobrava demais, mas porque pegava muito leve. Esse foi o cenário da escola em quase todos os períodos da história. A coragem dos meninos era testada, não raro, com métodos cruéis. No caso das meninas, ao contrário, quanto mais difícil fosse o assunto, maior a probabilidade de que seu aprendizado fosse opcional ou menos intensivo. Fazer os rapazes repetir de ano era um procedimento padrão.
Mas até o surgimento das escolas mistas, quase não existia repetência entre as meninas. Hoje em dia não existe nenhum nem outro, né? Porque foi abolida, né? A herança do feminismo, a não reprovação. Não só das meninas, agora dos meninos e das meninas. Provavelmente. É evidente que sempre que se deseja tirar o melhor e o máximo de alguma ciência ou produção, ou competidores, aspirantes ou objetos de estudo são separados por qualidade, série, tamanho ou sexo. E assim no mundo dos esportes, por exemplo. Além da separação por sexo, eventualmente se classifica por peso, idade ou altura. As escolas mantêm a separação de turmas por idade, que é notadamente um dado biológico, e não há nenhum preconceito nisso. Abrir ou manter uma escola somente para meninos ou somente para meninas não deveria causar comoção e polêmica, né? As femininas, qual a causa? Deus me livre, nossa, só pra mulher tá oprimindo as mulheres, criando uma escola só pra mulheres e outra só para meninos. Falácias medonhas, né? As feministas e esquerdistas em geral foram as grandes responsáveis pelas campanhas pelo fim das escolas single sex, único sexo. Pois é, né? Feminismo que é desgraça. A humanidade tá enfiada no feminismo. E universalização do ensino misto ou coeducação. No Brasil, esse tipo de escola começou a desaparecer na década de 1950. A militância permanece ainda em nossos dias. Quando a Escola do Bosque, de Curitiba, Paraná, começou a divulgar seu sistema de classes sexualmente separadas, a livre docente da Universidade de São Paulo, da USP, Marília Pinto de Carvalho, pesquisadora de gênero, se manifestou contra o sistema. Ai, isso que eu fico indignada, sabe? Essa palpitação na vida alheia. Não dá. Sou infeliz, mas não quero felicidade só pra mim. Vamos generalizar a infelicidade? A desgraça geral, vamos. Cadê? Afirmou que meninos e meninas não têm características inatas diferentes quanto ao aprendizado e comportamento. Tem sim. Apenas foram criados por seus pais para se comportarem como as diferenças fossem. Como se a cultura, né? Da mulher que faz com que a mulher, como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A cultura forma a mulher, né? Ela não nasce mulher. Negando a biologia, né? Aí, apenas foram criados por seus pais para se comportarem como se diferentes fossem. E por isso o sistema single sex não era recomendável. Desde muito cedo, meninos e meninas são estimulados de formas diferentes, e é possível que isso gere formas diferentes de como se apropriam do mundo e do saber. Resta saber se queremos perpetuar essas diferenças. Cadê? A mesma pesquisadora também concedeu uma entrevista à revista Carta Capital, extremamente de esquerda. Informações dúbias. Um periódico brasileiro de viés explicitamente esquerdista e afirmou: vivemos na era da diversidade e da defesa do que é o respeito à diferença deve ser aprendido desde cedo. Gente, exatamente, respeito às diferenças. Se os pais querem colocar a menina numa escola só de menina, respeito à vontade do outro. Não é imposição, né? Com obrigatoriedade que não pode ter. Gente, existe, né? Como diz, a esquerda é totalmente totalitária. Não tem nada de democrático. E nem no mundo dito intelectual. Não há liberdade de opção. É só de um lado. Você olha. Cadê? Onde eu parei? Deve ser aprendizado desde cedo. Se há alguma diferença, seja de origem biológica, seja sociocultural, entre meninos e meninas, ela deve ser enfrentada ensinando a cada um a conhecer e a respeitar o outro. Desde quando, né? A escola separada vai ensinar que não deve se respeitar o outro. Para a pesquisadora, ainda restam dúvidas acerca da existência de diferença entre meninos e meninas. Por isso que eu fico... Eu sou professora da USP, né? Socorro, né? Como que é? Era professora, não, era reitora, né? Não, ela é professora mesmo.
falando essas coisas absurdas aqui, né? Tem a dúvida ainda da diferença entre homem e mulher, menino e menina. Há uma dúvida ainda, pode ser que, como os olhos veem, o que a biologia fala é mentira. Para a pesquisadora, ainda restam dúvidas acerca da existência das diferenças entre meninos e meninas. É absolutamente impressionante que ela não tenha notado nenhuma ao afirmar se há alguma diferença. Igualmente impressionante é que ela tenha sugerido que as diferenças devam ser enfrentadas como método de convivência respeitosa. Ou seja, se há alguma diferença, temos que matar essa diferença para que se tenha respeito. Um pensamento único? Respeito às diferenças? Se não existe isso? Absurdo. O uso das palavras, né? Uma falácia, uma mentira absurda, né? Nesse mundo. O que sempre entendemos por respeito é que as diferenças devem ser reconhecidas, aceitas e consideradas, né? Mas não deve ter diferença. A diferença, nós temos que matar a diferença. Porque nós somos um país democrático. A academia e as escolas são democráticas. Ah, é mesmo? Será mesmo? Acho que não. Parece não ser mais válidos, né? Vou ler de novo a frase. O que sempre entendemos por respeito e que as diferenças devem ser reconhecidas, aceitas e consideradas. Parece não ser mais válido. O novo sentido de respeito do dicionário feminista é enfrentar a diferença. Outra entrevistada, Cláudia Pereira Viana, professora da Faculdade de Educação da USP, foi ouvida pela mesma revista e afirmou: eu acho que é um equívoco, principalmente em nome do desempenho escolar. Eu fico apavorada quando eu vejo isso. E vivo isso na pele. O meio acadêmico é o meio mais ditatorial que tem. Não existe mais ditadura que é o meio acadêmico. O argumento da feminista Pinto de Carvalho é completamente contrário às pesquisas de âmbito psicológico e biológico, que vêm sendo realizadas há décadas. Ignoram, né? Isso não existe. Pesquisas essas, aliás, frequentemente boicotadas pelos movimentos ligados ao feminismo. Já o argumento da professora Viana é que a escola não deve fazer esse tipo de escolha pedagógica em nome do desempenho escolar. Se as escolas pedagógicas não devem ser tomadas em vista do desempenho escolar, devem ser tomadas em vista do quê? Talvez os interesses do pequeno grupo de pesquisadores, doutores, especialistas em estudo de gênero, que representam aproximadamente 0,01% dos brasileiros. 0,01%. Que tem essas ideias de louco, não tem base científica, como eles gostam de falar, não tem base científica. Mas é essa a maneira correta de se pensar. Porque o brasileiro comum não sabe, é burro. Não sabe como criar seu filho, ele é burro. Então tem que ser 0,01% do meio acadêmico a dizer o que se deve se ensinar ao seu filho e a sua filha. Absurdo. Reconhece-se aqui que a professora da USP se enquadra no mesmo perfil que Marian Crafts elencou para as mulheres de sua época. Conhecimento científico é objetivo, não é assim tão importante. Para Cláudia Pereira Viana, o desempenho escolar não é assim tão importante. Para que vejam só a escola. As feministas que sempre alegaram lutar pelo direito educacional das mulheres, agora que elas estão inseridas na escola, parecem supor que o desempenho escolar não é tão relevante assim. Não é, né? Porque não sabem nada. Não é relevante nenhuma. O que importa é que agora abaixa a tua ideologia. Sempre temendo as reações virulentas desses movimentos, defensores de uma educação mais tradicional e evidentemente mais efetiva precisam florear discursos mesmo quando respaldados por inúmeras pesquisas. É um absurdo, gente. Cadê o dia de escolha? Tem. Eu fico chocada. Esse modo de operar conceitos é tipo das novas vertentes pedagógicas, conforme bem demonstrado pelo pesquisador Pascoal Bernardin. A agente de um sistema revolucionário da educação pretende tirar da escola todo o seu aspecto escolar.
e transformá-lo basicamente em um depósito de criança que possam ser socialmente modificados por uma inovadora proposta de engenharia comportamental. Defensores do método garantem que ele não é retrógrado ou conservador. Estudiosos de práticas pedagógicas, a argentina Gabriela Galíndez reconhece que o modelo Sing-Sex objetiva é reforçar a masculinidade e a feminilidade dos alunos, mas ressalva que isso não significa atacar nenhum sexo. Para Maria Elizabeth, não sei se pronunciar o sobrenome dela, a separação não reforça estereótipo. Claro que não, né? Na sala Sings, né? Argumenta é mais provável que uma menina se sinta à vontade para estudar matemática ou que um menino goste de poesias de amor. É uma forma de incentivar a multiplicidade de masculinidade e feminilidade defende. Ou seja, às vezes o menino fica com vergonha com a sala mista de falar de poesia, porque tem meninas e meninos vão tirar sarro dele. E as meninas às vezes se sentem mais coagidas, porque tem mais dificuldade em matemática do que os meninos. E numa escola separadamente isso não aconteceria, né? Ela sentiria mais à vontade, seria mais igualitária, né? Igualdade que o feminismo tanto prega, que não existe, óbvio.